A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, formando professores e líderes de Ministério Infantil. Esse é o nosso curso de aperfeiçoamento para o Ministério com Crianças e nós estamos aprendendo como ensinar classes mistas dentro do Ministério Infantil. A classe mista é aquele grupo de crianças de diferentes idades que normalmente se reúne na escola bíblica infantil ou no culto infantil. E nós vamos falar nessa aula algumas estratégias de ensino para você ensinar essas crianças dentro da tua igreja. Então é muito importante, o objetivo é te apresentar coisas que nós realmente praticamos e que vão realmente mudar por completo a tua aula. Então use essas coisas que vão ser ensinadas, aproveite e faça essas coisas, você vai ver como vai mudar a maneira do comportamento dos teus alunos e da aplicação do ensino. Lembrando sempre, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixa o teu comentário no final dessa aula, diga se gostou, não gostou, quanto foi importante para você. Tudo isso ajuda o nosso canal a se tornar mais relevante na internet. Nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de ensino para a classe mista. Então a primeira coisa que você vai encontrar na tua apostila nesse módulo 4 é junto ou separado. Muitas vezes dentro de uma classe mista, pelas crianças estarem no mesmo ambiente, o professor acha que ele deve fazer todas as atividades com um grupo todo de criança. E não é verdade, nós precisamos ter o senso do que nós vamos fazer junto e o que vamos fazer separado para a melhor aprendizagem das crianças, para que as crianças aprendam melhor. Então, na tua apostila vai estar definido algumas atividades que se fazem juntas e algumas atividades que se fazem separado. Primeiro, juntos, nós fazemos a história bíblica. Então, no momento da história bíblica, eu reúno todo o grupo de criança, trago recursos que vão abranger as crianças menores e recursos que vão abranger as crianças maiores, mas vou contar a minha história bíblica para todas as crianças. Então, contação de história, junto. Segunda coisa, louvores, o momento do louvor. Então, dentro de uma aula, dentro de uma escola bíblica infantil, dentro do culto infantil, é muito importante ter o momento do louvor. E o momento do louvor eu consigo fazer com todas as crianças juntas. Lembrando sempre, use coreografia para alcançar as crianças menores, traga a letra do louvor para que as crianças maiores conheçam o louvor que está sendo cantado. Então, história bíblica, junto. Louvor, junto. Então, faço com todas as crianças. E, por fim, memorização do versículo. Então, o momento da memorização do versículo eu faço com as crianças juntas. Então, consigo desenvolver essa atividade com as crianças juntas. Então, contação de história, junto. Momento do louvor, junto. Memorização do versículo, junto. Separado. O que eu vou fazer separado? Atividades de reforço. Então, as atividades de reforço, eu vou trazer atividades para reforçar aquilo que foi ensinado para os grupos diferentes. Eu posso dividir no grupo alfabetizado e não alfabetizado. Crianças que não leem, crianças que leem. Para as crianças que não leem, o que eu vou trazer? Desenho para colorir, reconto da história, atividade com massinha. Vou trazer coisas que elas vão se envolver, vão chamar a atenção e elas vão gostar de fazer. Com os maiores, o que eu vou trazer? Questionário, vou fazer um questionário de perguntas e respostas para eles escreverem por escrito. Vou fazer um game, um jogo de perguntas e respostas. E vou trazer atividades diferenciadas. Então, atividades de reforço separado, atividades para as crianças alfabetizadas, atividades para a criança não alfabetizada. Pastor, como é que eu faço isso? Eu posso dividir na minha sala. Então, no momento da atividade, eu divido a sala em 2 grupos, 3 grupos. Eu não sei quantas crianças você tem para cada grupo, mas você vai fazer isso, criar ilhas por faixa etária, por conhecimentos, e aí você vai trabalhar em cima disso. Então, primeira dica para você, atividades que eu posso fazer juntos
e atividades que eu posso fazer separado. Então, ter bem claro isso, que dá para fazer junto, que dá para fazer separado. Segunda dica importante: use atividades lúdicas. Pastor, o que é o lúdico? O lúdico é brincadeiras e dinâmicas. Então, brincadeiras e dinâmicas para enriquecer a tua sala de aula. Muitas pessoas dizem, olha, lá na salinha as crianças só brincam. Eu sempre costumo dizer para os pais, para a igreja em geral, nós não brincamos, nós fazemos atividades lúdicas e cada brincadeira, cada dinâmica tem um objetivo pedagógico. Então, traga para dentro da tua sala de aula atividades lúdicas. Lembrando que a atividade deve estar conectada com o objetivo pedagógico, aquilo que eu estou ensinando para as crianças. Ela é uma atividade de reforço. Pastor, por que é importante trazer o lúdico? Porque o lúdico, primeiro, ele promove o envolvimento das crianças. Quando eu faço uma dinâmica, quando eu faço uma brincadeira, as crianças se envolvem mais no aprendizado. Então, ela promove o envolvimento das crianças. O lúdico é importante em sala de aula, principalmente classe mista ou classe de crianças. Por quê? Porque ele ajuda a fixar o ensino. O lúdico tem uma capacidade de pegar aquilo que é abstrato, aquilo que eu estou ensinando, que eu estou falando, que a criança não consegue ver, não consegue ser palpado, e tornar de uma maneira concreta, ela ver aquela situação, simular uma situação. Então é importante, por quê? Porque isso ajuda a fixar o ensino para a criança, ela fixa melhor o ensino. Outra coisa, o lúdico facilita a compreensão. Então, eu estou ensinando algo e agora eu faço uma atividade que vai fazer a criança vivenciar aquela situação e vai ajudar na sua compreensão. O lúdico também é importante porque incentiva a criatividade. Então, ele vai trabalhar com a criatividade do teu aluno e, por fim, ele promove a interação dos alunos. Então, algumas atividades lúdicas chamadas jogos cooperativos, são jogos que precisa trabalhar em equipe e é muito legal porque vai incentivar a interação dos teus alunos. Então, primeira estratégia, definir o que eu posso fazer junto, o que eu posso fazer separado. Segunda estratégia, enriquecer a minha aula com atividades lúdicas, com jogos e brincadeiras. E agora nós vamos para algumas estratégias importantes que você pode usar. Então, estratégias que eu posso usar para ensinar crianças na classe mista. Primeiro, usar o interesse das crianças. Então, busca saber o que eles estão fazendo na internet, o que eles estão assistindo, qual o assunto que eles mais gostam, e pegue esse interesse da criança e traga para a sala de aula. De repente eu vou falar do trabalho de equipe, eu tenho um grupo de crianças que faz parte de uma escolinha de futebol. Eu posso usar o futebol para exemplificar aquilo que eu estou ensinando. Eu vou trazer para as crianças, às vezes, personagens. Eu gosto muito de usar para a ilustração das minhas aulas emoticons. Por quê? Porque as crianças estão interagindo, estão no meio digital. Então, que melhor maneira de falar com eles usando as figurinhas que eles gostam. Então, procure ver o interesse do teu aluno e use esse interesse em favor daquilo que você vai ensinar. A primeira estratégia, a primeira dica para você. Outra dica importante, melhore a sua comunicação. Aprenda a se comunicar de várias maneiras. Existem vários tipos de comunicação. Existe a comunicação verbal, que é a mais que a gente faz, que é a comunicação através das palavras e da fala. Mas existe a comunicação visual, através de símbolos, de desenho. Existe a comunicação corporal, deixar o teu corpo falar, expressar aquilo que você está ensinando. Então, busque conhecer a tecnologia. Eu posso usar a tecnologia como meio de comunicação. Então, busque enriquecer a maneira de se comunicar. Conheça maneiras diferentes de se comunicar. Busque enriquecer o teu vocabulário. Traga significados de palavra. Use palavras de fácil compreensão. Melhore a tua comunicação e você vai ver o quanto isso vai te ajudar no trabalho com o Ministério Infantil, principalmente na turma mista, que são várias crianças de várias idades. Outra dica importante, busque estratégias para manter a disciplina em sala de aula. Então, busque fazer coisas que vão ser estratégias para manter a disciplina em sala de aula. Aqui na Igreja da Criança, nós usamos vários combinados.
Então eu sempre digo para as crianças, olha, eu não vou chamar a tua atenção, mas se eu estiver ministrando ou ensinando e você começar a conversar, a primeira atitude que eu vou ter, eu vou me aproximar de você. Então, normalmente eu não preciso estar gritando com as crianças, chamando elas pelos nomes. Elas começam um momento de falta de disciplina, eu vou calmamente me aproximo dela. Segunda estratégia de disciplina que nós temos, o toque no ombro. Se você estiver conversando, eu me aproximar de você e você não parar, eu vou tocar no seu ombro. Então, quando eu toco no ombro, a criança sabe que ela está de uma forma inadequada. Terceira coisa, o chamar pelo nome. Se você dentro da sala de aula estiver conversando e eu fizer essas coisas e você não responder, eu vou falar o teu nome. Fulano, por favor, me ajuda, eu estou no momento da aula, eu preciso de um comportamento melhor de você. Então, terceira coisa, chamar pelo nome. Quarta coisa, se você estiver conversando, eu vou trocar você de lugar. Então, não deu certo nenhuma dessa estratégia, eu vou pedir gentilmente, olha, por favor, troque de lugar. E por fim, se você estiver indisciplinado, eu vou te chamar para uma conversa no final da aula. Então, terminou a aula, a gente chama a criança e importante, não é apontar erro, dizer, olha, você fez isso, não. Conversar com ela, eu sempre começo a conversa, olha, eu preciso da tua ajuda, o teu comportamento está tornando difícil a minha aula, então eu preciso que você me ajude, e eu vou conversar com essa criança e procurar ajudá-la no seu comportamento, entender a razão que ela se comporta dessa maneira, e tudo isso é estratégia de disciplina importante usar na aula. Por fim, use estratégias de ensino. Então, busque conhecer várias estratégias de ensino para ensinar a tua criança, para ajudar a tua criança. Outra coisa importante, conheça os teus alunos. Então, conheça as idades dos teus alunos, o contexto de família, o contexto de comportamento. Então, quanto mais você conhecer suas crianças, mais fácil será transmitir o conhecimento e elas aplicarem aquilo que você está transmitindo. Outra coisa importante, busque cooperação. Então, lembrando sempre, use os alunos maiores para ajudar os alunos menores. Traga as crianças maiores para ser treinada, para ser futuros professores, futuros líderes. Envolva realmente, eles não vão só participar numa aula, eles vão fazer parte daquilo. E a cooperação é um grande segredo. Outra coisa, busque sempre aperfeiçoamento, busque conhecer com metodologia de ensino, estratégia de ensino. Quanto mais você conhecer, melhor será para você trabalhar com essas crianças. E por fim, alie a tecnologia ao teu ensino. De repente você vai usar um data show da igreja, de repente você vai usar o celular, de repente vou ter uma aula que vai falar sobre história X. Na semana vou fazer um grupo com as crianças maiores, mandar perguntas, mandar versículos para eles lerem. Alie a tecnologia para o ensino. O muito importante para você, professor, além de todas essas estratégias, primeiro, saiba o que você vai fazer, defina o objetivo da tua aula. Segundo, se prepare. Terceiro, varie sempre a metodologia. Quarto, lembre-se, você é uma autoridade de Deus em sala de aula, trabalhe com essas crianças. Quinto, olha, busque de Deus direção, esteja sempre cheio do Espírito Santo e essas coisas vão te ajudar muito nas aulas de classe mista. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 80 12 ou WhatsApp 19 98 235 2607 e nós vamos te ajudar. Se você está assistindo essa aula, não se inscreveu nesse curso, aqui embaixo na descrição vai ter toda a maneira de você entrar em contato conosco e aprender um pouco mais. Divulgue esse curso, se abençoa a tua vida, convide outros para participar. Lembrando sempre, o Centro de Treinamento Barak, nós estamos aqui para abençoar a tua vida através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.